Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nem todo que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus, assim como bem-aventurado aqueles que, quando o seu Senhor vier, os apanhar, fazendo não a própria vontade, mas a vontade daquele do qual nos recrutou, para marchar como bom soldado em Cristo, perseverando na luta não contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, do qual ele nos concede. As armas da nossa milícia não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados e potestades, do qual utilizamos sempre as armas do alto, as armas espirituais, a vigilância, a oração, orais para não caírem na mesma condenação. Lembrai-vos que quando o rei Davi estava prontamente em batalha, ele não desfalecia na sua fé. A palavra diz: um homem segundo o coração de Deus, todos os dias, exceto no caso de Urias. O dia em que resolveu ficar no aconchego do seu palácio, ele vacilou no momento ali de distração, quando estava segundo a lascívia dos olhos com Batseba, aonde a lascívia pelos olhos, que devemos sempre estar com os olhos como chama de fogo, do qual não se permite desviar nem para a esquerda e nem para a direita, aonde se persevera dia após dia. Ele nos ensina aonde o Senhor ainda lhe poupou a vida, porque ele permitiu ali com que Urias o assassinasse ali quando ele arma uma cilada para ele, e assim quando ali pratica o adultério com Batseba. O Senhor disse que a criança não viria a prosperar, iria nascer, mas não iria prosperar, assim como o Senhor nos ensina que quando se esparramou sobre Israel no luto da criança, um provérbio que dizia que assim como o pai comete o seu pecado, os filhos aqueles que pagam, ele disse: de maneira alguma, porque eu formo o pai, formo o filho, aquele que forma a luz, as trevas, o ferramenteiro, faz absolutamente tudo, mas na verdade a responsabilidade é individual. Assim como ele salva a um, ele condena a outro. Aonde sabemos que mesmo quando saiu de luto, a palavra diz que ele levou Batseba para casa, e o Senhor entristeceu para com isso, mas o Senhor também, mesmo assim, foi para com ele, pois sabemos que o homem sempre se tropeça de alguma forma, para que não se glorie em suas próprias obras, mas dele o elo da perfeição, Filho amado que ele concedeu, é o elo da perfeição. Nós ainda tropeçamos de alguma forma, mas é necessário perseverar, é necessário não retroceder, pois ele alegra daqueles que perseveram, fazendo a sua perfeita e agradável vontade, daqueles que perseveram e não retrocedem. Por isso, estejais sempre segundo aquele que é do alto, estejais sempre contando com a sua infinita bondade e misericórdia, mas sabendo que é necessário esforçar, esforça-te e tenha bom ânimo, perseverai. Neste mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Filhinhos, maior o que está em vós do que o que está no mundo. Vós já tendes vencido. Quem é o anticristo? Senão aquele que rejeita a verdade. Muitos são os falsos e hipócritas. Muitos são os anticristos que desde os tempos de Jesus já estavam em nosso meio. Mas queiram se passar justificando a si mesmos por justos. E na verdade são aqueles que rejeitam a verdade. Inventam sempre a mentira, aonde dizem que haveria um arrebatamento dos justos e que os ímpios ficariam sobre a terra, mas na verdade é os ímpios que são arrancados e os justos florescem sobre a terra. Dizem que nasceria o anticristo, mas na verdade eles estão há muito tempo. Na verdade o que está reinando é o próprio Cristo, porque chegou o tempo de ira e indignação, e ele os vence pelo sopro da sua boca. Os hipócritas e arrogantes, aqueles que seguiam enganando o povo, mas o Senhor abre a visão daqueles que são chamados e que perseveram como escolhidos, e os vencerá pelo sopro da sua boca aqueles que seguem na hipocrisia e na sua ganância pessoal excessiva, do qual o Senhor os vence pelo sopro da sua boca. E assim ele está a proceder. Confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam contra o ungido de Deus, aqueles que dizem rompamos as suas ataduras. Mas para aqueles que perseveram, o Senhor nos ensina. Nunca vi o justo a mendigar o pão e tampouco a sua descendência. E assim perseverai em mais um dia, segundo aquele que é santo e que é o elo da perfeição e nos faz mais que vencedores em Cristo Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.